E aí, galerinha, beleza? Tudo certo? Então, nessa aula a gente vai finalizar essa apostila 5, né? Finalizando aí o conteúdo de termologia, certo? Daí vamos tentar fazer também alguns exercícios, a gente ainda tem algum conteúdo para ver, né? E vamos também revisar o que a gente viu nas últimas aulas. Novamente, se alguém necessitar de dúvidas em algum exercício, né? Ou mesmo no conteúdo, pode me contatar aí sem maiores problemas, beleza? Então vamos nessa. A gente viu que nesse slide, né, começou, né, o estudo da termologia justamente apresentando o que era a temperatura, certo? E é importante que vocês mantenham, e espero que já tenham em mente, né, o que é a temperatura, né, a definição dela, que é justamente o grau de agitação das partículas, certo? Então, eu tinha falado para vocês, né, que eu representei por esses triângulos aí as partículas de um sólido qualquer, né, e que elas estariam naturalmente em movimento, por mais que fosse um corpo sólido, né, em temperatura ambiente, essas partículas sempre têm alguma agitação, certo? E se você for lá e esquentar com aquele meu super fogo ali photoshopado, elas vão, né, vibrar mais rápido, certo? Ou vibrar mais, melhor dizendo, né? E essa vibração é justamente a temperatura desse corpo aumentando, certo? Então, temperatura é o grau de agitação das moléculas. Daí a gente viu, né, um instrumento aqui para você poder medir essa temperatura, né, e poder comparar isso, né, afinal de contas, medir é você comparar uma medida, né, com outra, certo? Então, para isso, né, para você poder medir temperatura, a gente usa um termômetro. Eu apresentei então esse cara aqui para vocês. Esse cara aqui, né, tem um bulbo e tem a haste, né, que essa haste aqui é por onde o mercúrio ele vai realmente se expandir, né? E o mercúrio é um material lá dentro que é na verdade um metal líquido na temperatura ambiente, certo? E hoje a gente vai falar justamente mais sobre isso, né? Sobre essa expansão ou contração dos materiais conforme o aumento ou a diminuição da, da temperatura, certo? Mas a gente já sabe com o nosso termômetro, né, que o mercúrio ele vai se expandir ou se contrair dependendo, né, da temperatura que ele estiver marcando, certo? E a gente falou de equilíbrio térmico, né, que é justamente, né, quando você tem um recipiente no qual você quer medir a temperatura, você coloca o seu termômetro lá e você tem que aguardar justamente, né, que esse termômetro chegue na mesma temperatura que o recipiente, né, que você está querendo medir. E isso é o equilíbrio térmico, né? A partir do momento que ele chega nessa temperatura, né, e fica estável, não se mexe mais, ali, né, é o teu equilíbrio térmico. Ou seja, as moléculas lá do material do teu termômetro, né, que está marcando, que a gente sabe que é mercúrio, está no mesmo nível de agitação do teu recipiente, certo? O mesmo nível de agitação das moléculas, né, da substância que tem ali, né, no seu recipiente que você está medindo, certo? Então, isso é o equilíbrio térmico. E aqui, né, eu mostrei para vocês o termômetro arcaico que eu tenho aqui em casa, né? Daí a gente viu como é que é feita, né, a graduação do termômetro, né, depois de tudo isso, para você poder colocar numa escala que você queira, né? Então você tem o termômetro e você geralmente, né, calibra, né, o teu termômetro pelo ponto de gelo e o ponto de vapor. Então, para você calibrar ele por ponto de gelo, você coloca lá um balde de gelo, esse teu termômetro dentro do balde de gelo e aguarda o equilíbrio térmico. Quando ele chegar nesse equilíbrio, você vai lá e marca que aquele é o ponto de gelo do teu termômetro. Depois você troca essa vasilha por uma vasilha de água fervendo também, novamente, né? Vai aguardar o equilíbrio térmico e quando ele atingir, marca o ponto de vapor, certo? Então, a partir disso, você pode dar os números que você quiser, né? Colocar aqui os valores que você quiser para você construir a tua escala de graduação desse termômetro, beleza? E aqui eu apresentei para vocês quais eram as escalas que a gente tem atualmente, né, as mais utilizadas pelo menos, para medir temperatura. Então, a que a gente usa, né, é a graus Celsius, né, a escala Celsius, que ela tem o ponto de gelo em 0 graus e o ponto de vapor em 100 graus Celsius, beleza? E aqui a gente tem a escala Fahrenheit, que é uma escala que tem como ponto de gelo 32 graus e como ponto de vapor 212 graus, certo?
E daí eu falei para vocês, né, como que foi elaborada a escala Kelvin, que foi uma escala aí que trouxe para a gente o tal do zero Kelvin, né? Vocês lembram disso, acho que na última aula, que é uma escala que não tem números negativos. Então ela tirou esse problema dos números negativos ocasionado pela outra escala, pelas outras escalas, né? Então, relembrando um pouquinho a história, né? Ele tinha lá um gás e ele fez, né, um gráfico aqui, criou um gráfico da energia que esse gás tinha em função da temperatura em graus Celsius. Daí ele extrapolou esse gráfico e achou ali um ponto onde você não tinha energia alguma, certo? Ou seja, o mínimo de energia que alguma substância pode ter, né, que é zero, certo? Não existe energia negativa, então o mínimo de energia que ela pode ter, uma substância, é zero. E logo aqui seria então o teu zero Kelvin, né? E calculando ele achou lá que o valor era menos 273 graus Celsius, né? E a partir disso, né, a partir desse valor aqui, ele, né, dos menos 273 graus Celsius, ele criou o zero Kelvin. E com isso daí eu apresentei também a tabelinha para vocês aqui, né, do ponto de gelo e o ponto de vapor, das três escalas que a gente agora conhece, né? Então a gente tem a Celsius, que é o ponto de gelo 0 graus Celsius, o ponto de vapor 100 graus Celsius, Fahrenheit 32 graus e 212, e Kelvin 273 Kelvin para ponto de gelo e para o ponto de vapor do 373 Kelvin, certo? Vejam que aqui a gente não fala graus, justamente porque ela é uma escala absoluta, né? A gente comentou isso na última aula. Mas reparem também, que acho que foi algo que eu não comentei na última aula, que essa escala, ela também, né, tem uma amplitude aqui, né, do ponto de gelo até o ponto de vapor, de 100, né, 100 pontos. Veja, de 273 para 373, você tem um valor aí, né, uma diferença de 100 Kelvin, né, a mesma amplitude, né, da escala de graus Celsius. De 0 graus vai para 100 graus, beleza? Já a escala Fahrenheit não, né, ela tem uma amplitude diferente dessas duas. Tranquilo? Então, pessoal, a partir disso a gente vai iniciar nossa aula, então, né, já com aliás, continuando, né, essa parte aí de termologia. Então, pessoal, com as escalas que a gente já conhece, como é que converte, né? Como é que faz a conversão de uma escala para outra? Bom, aqui eu coloquei as três escalas que a gente conhece, tá? Mas geralmente você quer fazer de duas, né? De uma para outra. Mas eu coloquei as três e a gente vai fazer das três, que também dá certo, tá? Para já fixar melhor. Então, o primeiro passo é fazer que nem eu fiz aqui, ó. Desenhar, né, esse diagrama aqui com as três escalas. E desenhar, né, colocar nesse diagrama o ponto de gelo e o ponto de vapor de cada uma delas. Então está aqui nesse canal de graus Celsius, né, o ponto de gelo e o ponto de vapor, assim como para a escala Fahrenheit, 32, 232, né, ponto de gelo e ponto de vapor, e para Kelvin também, 273, 373. E aqui no meio você coloca uma temperatura qualquer, né, simbolizada por θ e o nome da escala, né, que θc de graus Celsius, θf de Fahrenheit, θk de Kelvin, que é a temperatura para a qual você vai converter, certo? E aí a gente vai fazer uma proporção da diferença de cada parte dessa escala. Como assim, Giovanni? Assim, ó. Então você vai fazer a primeira diferença do θc para o zero, né? E escreve isso lá. E vai fazer, como eu estava falando, uma proporção, né? Uma divisão para a diferença do 100 com o zero. Então, você escreve embaixo 100 menos zero. Sempre assim, Giovanni? Sempre assim. Para a escala Fahrenheit, a mesma coisa. Vai fazer aqui a diferença θf menos 32 e 232 menos 32. Então, de novo, θf menos 32, coloquei lá, e 232 menos 32, certo? Então, sempre da tua temperatura aqui, né, que você quer descobrir, menos o ponto inferior, depois o ponto superior menos o ponto inferior, beleza? E para escala Kelvin, a mesma coisa, né? Então, θk menos 273 e 373 menos 273, beleza? Criadas essas proporções, pessoal, aí é só você igualar a que você quer converter, né, para outra que você está querendo obter o valor convertido, certo?
Então, por exemplo, digamos que eu tenho a temperatura em graus Celsius e quero converter para Kelvin. É só eu igualar essa proporção, né, essa divisão, com essa divisão aqui e efetuar a conta, certo? Claro, né, como tinha uma temperatura em graus Celsius, eu apenas ia trocar esse θc, né, pela temperatura em graus Celsius que eu tinha, igualando com essa equação aqui, efetuando as contas, eu ia obter aqui um θk, que seria a temperatura minha em Kelvin, beleza? Continuando aqui, então, pessoal, só para a gente, né, poder finalizar aquelas equações ali. Então, pegando as três e igualando, né, as três, para você obter uma conversão, né, entre as três escalas, você obter isso aqui, né? Então, θc menos 0 fica apenas θc, 100 menos 0 fica 100. θf menos 32 fica θf menos 32 mesmo, e 232 menos 32 fica 180. θk menos 273, também não tem o que fazer, fica do mesmo jeito. E aqui embaixo, a 273 menos 273 é 100, tá? E tá aqui então, né, se você pegar e dividir tudo isso aqui por 20, você vai obter, né, simplificando aqui o divisor dessas frações, θc sobre 5, que é igual a θf menos 32 sobre 9, que é igual a θk menos 273 sobre 5. Então essa é a fórmula, né, para você sempre converter de graus Celsius para Fahrenheit, de graus Celsius para Kelvin ou de Fahrenheit para Kelvin. Beleza? Além disso, pessoal, esse método também serve para converter de uma escala qualquer, tá? Uma escala que, por exemplo, você criou para uma escala já conhecida, ou para uma outra escala não conhecida também, né? Uma outra escala, em vez de x, em vez de f aqui, seria y, né? Então, numa escala x para uma y que você também criou. Então, esse método ele é bem genérico, assim, tá? E isso é importante vocês saberem por quê? Porque o vestibular geralmente, né, coloca, né, uma temperatura, melhor dizendo, uma escala qualquer aqui para vocês converterem de uma já conhecida, tá? Acontece bastante nos exercícios de vestibular, então fiquem de olho nisso, tá? Então como é que faz nesse caso? A mesma coisa. Você vai pegar, fazer a proporção aqui, né, θx menos 487, né, vai escrever lá, e 1.350 menos 487. Ah, professor, de onde esses números? Eu tirei da minha cabeça, só chutei assim. Tá? Como eu falei, é uma escala qualquer. E aqui a escala Fahrenheit, né, que a gente já conhece. Então ali vai estar lá os números que a gente já sabe tirar. E aí iguala uma escala a outra, né? Claro, aqui eu queria converter da escala Fahrenheit para a escala X. Iguala uma com a outra e tenta simplificar até onde dá. Tá? Então aqui, por exemplo, se eu tivesse uma temperatura em graus Fahrenheit, eu colocaria aqui e terminadas as continhas, eu ia terminar lá com θx, né, que seria a temperatura nessa escala x, beleza? Pessoal, e no caso de você querer uma diferença de temperatura, às vezes você não quer uma temperatura só, você quer uma diferença de temperatura na escala Celsius, eu quero converter essa diferença de temperatura para a escala Fahrenheit ou para a escala Kelvin. Também dá para fazer com esse método aqui. Muda um pouquinho só. Para a diferença de temperatura, você também tem que colocar aqui, né, mais um elemento na tua equação, que é o θ final. Né? Você já tinha um θ, daí você vai chamar ele de θ inicial, e coloca um em cima, você vai chamar de θ final. E aí faz lá, né, a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, só que agora você vai fazer uma proporção iniciando pelo θ final menos o θ inicial, né? Então θ final menos θ inicial, e daí 100 menos 0 novamente. Então, você vai sempre pegar θ final menos θ inicial dividido por 100 menos 0, que no caso, claro, né, da escala Celsius, certo? Para a escala Fahrenheit é a mesma coisa. Θ final menos θ inicial, 212 menos 32. E para Kelvin também, né, o mesmo método. Beleza? Então vai ficar θ final menos θ inicial dividido por 373 menos 273, certo? Continuando daí, né, você vai escrever essas equações,
para a gente poder fazer a conversão entre qualquer uma das três para qualquer uma das três, né? Iguala elas e efetua as operações, né? Então 100 menos 0 fica 100, 212 menos 32 fica 180, 373 menos 273 fica 100. Simplificando novamente, dividindo todos os divisores aqui das frações por 20, você vai obter que o θc, né, a diferença em graus Celsius sobre 5, é igual a diferença em graus Fahrenheit sobre 9, que é igual a diferença, né, na escala Kelvin sobre 5. A gente coloca o ΔT para a escala Kelvin justamente porque é uma escala absoluta, certo? Então ela é a temperatura absoluta das coisas, beleza? Então, pessoal, a partir de agora a gente vai começar a ver, né, sobre dilatação térmica dos sólidos, tá? E o que é isso? Bom, dilatação, né, quando algo aumenta, certo? Também pode ser contração térmica dos sólidos também, tá? Então, como eu falei para vocês lá no começo da aula, todas as partículas de um sólido, que nem esses triângulos aí, né, estão na frente de vocês a vibrar, né, as partículas sempre estão vibrando desse jeito. E se você pega e coloca lá, né, uma fonte de calor, eles começam a vibrar mais rápido, certo? Isso que faz aumentar a temperatura, porque aumenta esse grau de agitação dessas partículas, né, que começam a agitar mais rapidamente, certo? E isso, pessoal, faz com que o sólido, né, que contém essas partículas, ele aumente um pouquinho de tamanho, certo? Eu falei um pouquinho, mas na verdade isso vai depender, né, do comprimento inicial dele, das características desse corpo, conforme a gente vai ver mais para frente. Mas o fato é que ele aumenta de tamanho, porque ele dilata quando a temperatura dele aumenta, tá? Então isso é o que acontece nos sólidos, tá? Então pense em você quando você está numa festa, né? Esse é o exemplo que eu costumo dar. Ele é muito mais engraçado ao vivo, né? E a cores na sala de aula. Mas quando você está, por exemplo, numa festa, você está lá dançando e tal, e aí começa a tocar aquela música que você gosta. É a mesma coisa quando eu coloquei o fogo aqui. Você começou a se agitar mais por causa da música, certo? Então as partículas começaram a se agitar mais. E quando você está mais agitado, você precisa de mais espaço para dançar, certo? Portanto, um espaço maior, certo? E aqui acontece a mesma coisa. As partículas começam a se agitar tanto que elas começam a ocupar um espaço maior. E, portanto, esse material ele se dilata, certo? Então, esse quadrado que eu coloquei aqui, ó, como se fosse representar uma barra para a gente, uma barra de metal, uma barra de qualquer elemento que vocês pensarem aí. Se você colocasse também lá uma fonte de calor, né, que esse meu fogo photoshopado é o melhor de todos, ela iria aumentar de tamanho, certo? Então você iria dilatar esse material, beleza? Só que esse material ele se dilata em todas as dimensões, pessoal, tá? Aqui parece que é apenas uma dilatação linear. Mas não, se você tivesse um cubo, por exemplo, e colocasse ali uma fonte de calor, ele iria aumentar de tamanho em todas as dimensões, tá? Tanto na altura, quanto no comprimento, quanto, né, na largura, certo? Então, é bom que isso fique na mente de vocês, que os sólidos se dilatam, né, com aumento de temperatura, ou se contraem, né, com o resfriamento deles, e isso ocorre em todas as dimensões, beleza? A gente vai ver cada um dos tipos de dilatação separadamente, tá? Então, a dilatação é linear, a superficial, né? E a volumétrica, beleza? E como que a gente vai separar cada uma delas? A gente vai sempre pensar, né, no exercício, quando o exercício propor isso pra gente, qual dimensão que é maior, né, que representa mais esse sólido, né? Por exemplo, aqui, claramente uma dilatação volumétrica. Por quê? Porque todas as dimensões são bastante representativas, né? Agora, já no caso dessa barra, o comprimento dela é que fez mais diferença, certo? Então ela dilatou muito mais do comprimento, porque ela já tinha um comprimento maior do que as outras dimensões que ela possuía, certo? Portanto, isso aqui é uma dilatação linear. Mas isso vai ficar mais evidente conforme a gente vai se aprofundando no assunto. Então, sem mais delongas, vamos para cada uma das dilatações.
Então, pessoal, a gente chega aqui no primeiro tipo de dilatação, que é a dilatação linear. Então, reparem comigo aqui, ó, que você tem uma barra, né? Uma barra que ela tem um comprimento inicial, que é esse comprimento aqui, né, da barra superior, e depois, após aplicada, né, uma temperatura aqui, né? Então, veja que essa barra inicial tem um comprimento L0, né, que a gente chama de comprimento inicial, e um θ0, que é uma temperatura inicial. Então, como eu estava falando, você aplicando uma temperatura, ela se dilatou, né? E agora ela tem um comprimento L, diferente, né, de L0, maior, né? A L é maior que L0, e uma temperatura também θ maior que θ0, certo? E aqui você tem um ΔL, ou seja, né, a diferença entre o L0, perdão, entre o L menos o L0, certo? Então, o final, né, menos o inicial. Assim como você também tem um Δθ, né, que foi a diferença de temperatura aplicada na barra, que é o θ menos o θ0, beleza? E por que isso é uma dilatação linear? Porque, veja, o comprimento dessa barra, essa dimensão, né, o comprimento, ela é muito maior do que as outras dimensões, certo? Como a altura e a largura. Então, a gente pode dizer que as outras dimensões dessa barra são desprezíveis, certo? E com isso, a gente caracteriza a dilatação dessa barra como uma dilatação linear, certo, pessoal? Então, é sempre assim que vocês vão pensar nos exercícios de vestibular, tá? Para saber se é uma dilatação linear, superficial ou volumétrica, tá? Sempre com base nas dimensões do objeto que você está analisando. Quais dimensões são desprezíveis e quais não são, certo? Então, você pode ver que aqui o comprimento, né, é bem maior do que as outras dimensões e, portanto, as outras dimensões são desprezíveis em relação ao comprimento, tá? E não se preocupem, pessoal, isso vai ficar evidente para vocês ao longo dos exercícios, tá? Quando ele quer dilatação volumétrica, superficial ou linear, não se preocupe. E, bom, a equação, né, finalmente, para você calcular qual foi esse ΔL, é essa equação aqui, certo? Então, ΔL é igual a L0, que multiplica alfa, que multiplica Δθ, certo? Então, esse ΔL aqui, né, ou seja, o quanto que essa barra dilatou, né, é igual ao comprimento inicial dela. Veja, né, que a dilatação inicial, a dilatação da barra, né, é proporcional ao comprimento inicial dessa barra e a diferença de temperatura, certo? Então, reparem bem nisso. E o alfa, Giovanni, o que é o alfa? O alfa, ele é o coeficiente de dilatação linear dessa barra. E esse coeficiente, pessoal, ele é intrínseco do material, tá? Então, cada material vai ter um coeficiente desse aqui, certo? Que vai ser diferente, então, para o ferro, para o alumínio, para o ouro, por exemplo, certo? Então, cada tipo de material vai ter um coeficiente de dilatação linear diferente, tá? Isso é intrínseco do material, beleza? Então, tenham em mente, pessoal, que a dilatação, né, da tua barra, o quanto que ela dilatou, é proporcional ao comprimento inicial e à diferença de temperatura. E, é claro, também ao coeficiente de dilatação linear dela, certo? Então, pessoal, uma coisa que eu esqueci de mencionar no último slide é a questão da análise dimensional, né? Olhando aqui para a equação, você pode perceber que o ΔL e o L0 são medidas de comprimento, certo? São dimensões isso aqui, né? Então, eles se cancelam. Se aqui for metro, aqui também tem que ser metro. Se for centímetro, aqui também tem que ser centímetro. Só certifiquem-se que são as mesmas unidades de comprimento que você está usando tanto para o ΔL quanto para o L0. É só isso que você tem que certificar, porque daí elas vão se cancelar. Já para o Δθ, perdão, ele sempre vai ser o inverso do coeficiente de dilatação, certo? Então, se o coeficiente de dilatação for 1 sobre graus Celsius, aqui tem que ser graus Celsius. Se for 1 sobre Kelvin, aqui tem que ser temperatura em Kelvin. Beleza? Então, sempre teu coeficiente de dilatação vai ser 1 sobre a temperatura ali, beleza? 1 sobre graus Celsius, 1 sobre graus Fahrenheit ou 1 sobre Kelvin. Tranquilo?
Uma outra abordagem também que a apostila destaca ali, caso, por exemplo, você tenha duas barras com o mesmo comprimento inicial e aplique-se, né, a mesma temperatura para ambas as barras, você só vai ter uma diferença de comprimento, né, de dilatação de uma para outra, caso o coeficiente de dilatação, né, das duas seja diferente, né, e com isso o material das duas sejam diferentes, beleza? Senão você vai ter o mesmo ΔL para ambas, né? Então, caso você tenha um coeficiente diferente de dilatação linear para essas duas barras que têm o mesmo comprimento inicial e aplique-se sobre ela a mesma diferença de temperatura, a barra que vai ter um maior ΔL vai ser aquela que vai ter um maior coeficiente de dilatação linear, beleza? E aqui a gente tem a dilatação superficial, pessoal. Vejam, reparem que diferente da barra, agora você tem uma chapa aqui, ó, que você tem tanto o comprimento quanto a largura dela, né? São dimensões próximas, né? Elas têm praticamente quase a mesma dimensão, tanto de comprimento quanto largura. A única dimensão que é muito menor do que essas duas é a altura, certo? Então é essa, né? Essa dimensão aqui a gente pode desprezar na questão da dilatação. O que realmente vai fazer diferença é tanto o comprimento quanto a largura, certo? E por isso ela se caracteriza como uma dilatação superficial, tá? E as equações, pessoal, são basicamente as mesmas, tá? As mesmas. Vocês vão ver isso tanto para dilatação superficial quanto para volumétrica também. É muito parecido as equações, tá? Só vai mudar o coeficiente ali. Então, aqui você tinha, né, como lá na barra, você tinha aqui nessa chapa uma área, né? Agora a gente está falando de dilatação superficial, né, de superfície, então que você vai ter uma área inicial com um θ0, né, com uma temperatura inicial. Aí você foi lá, esquentou essa chapa, e aí ela, né, dilatou, né, em superfície, né, e agora está com uma área final e uma temperatura final. Aqui você vai ter então um delta A, né? Ou seja, a área que foi dilatada realmente, nessa diferença de superfície, certo? Que nada mais é que a área inicial, perdão, a área final menos a área inicial. E aqui o delta θ, né, não mudou. Então é o θ final menos o θ inicial. E então a tua dilatação superficial vai ser dada por um delta A, né? Ou seja, a variação da tua superfície, que é igual ao A0, né? A sua superfície inicial, tua área inicial, vezes beta, que é o coeficiente de dilatação superficial, tá? Por isso que ele é diferente do alfa. Aquele é o coeficiente de dilatação superficial, por isso que é beta, que multiplica a tua diferença de temperatura aplicada na chapa, beleza? Em questão lá que eu estava fazendo observação no slide passado da tua análise dimensional, aqui também se aplica a mesma coisa. No teu ΔA e no teu A0, aqui você tem que usar a mesma dimensão. Claro, agora não vai ser só metro, né? Vai ser metro quadrado, porque agora é uma área. Então, se você tiver metro quadrado aqui, tem que ser metro quadrado aqui também. Centímetro quadrado, beleza? E aqui para o Δθ segue a mesma coisa, né? Tem que seguir sempre a temperatura usada aqui no beta, que tem que ser também o inverso da temperatura, beleza? Então vai ser 1 sobre graus Celsius, né? No beta tem que ser graus Celsius aqui no Δθ. E daí chegamos, pessoal, na dilatação volumétrica, que é a última delas, tá? Então a gente tem aqui um cubo, certo? Esse cubo vai ter um volume inicial V0 e uma temperatura inicial θ0. Né? Então o que a gente consegue reparar desse cubo ou desse paralelepípedo, né? Eu não sei se todas as dimensões, perdão, são iguais, mas o que eu sei é que essas dimensões são muito próximas entre si, certo? A gente observa aqui, ó, que o comprimento, a altura e a largura, né, se não iguais, são muito próximos e, portanto, não podem ser desprezados, certo? Por isso se trata de uma dilatação volumétrica, nas três dimensões, comprimento, altura e largura, certo?
Então, digamos que você tenha esquentado esse teu sólido, que tem esse volume inicial V0, e esquentando ele terminou lá com uma temperatura final θ, certo? E, portanto, vai ter um volume final também V, certo? Que é esse volume aqui, ó, de fora, né? Essa caixa aqui de dentro, né? Esse paralelepípedo, melhor dizendo, de dentro é só para mostrar, né, que houve efetivamente uma diferença de volume aí, né, no volume final. E aqui, como vocês já devem ter percebido, as equações são muito similares, né, entre si, das outras dilatações que a gente já viu. Então você tem aqui um ΔV, que efetivamente é o volume, né, que foi dilatado, que nada mais é do que a diferença entre o volume final menos o volume inicial, V menos V0. O Δθ é o mesmo para todos, né, para todas as equações que a gente viu até agora. Então, temperatura final menos a temperatura inicial. E aqui, como que você vai calcular, né, a tua dilatação volumétrica. Então, ΔV igual a V0, que é o volume inicial, vezes gama, vezes Δθ. Assim como a dilatação linear e a superficial tinham o seu próprio coeficiente de dilatação, a volumétrica também, né, não iria ficar de fora, também tem o seu próprio coeficiente de dilatação, que é justamente esse cara aqui, o gama, certo? Então, esse cara é o coeficiente de dilatação volumétrica, beleza? Então, sempre que você for utilizar a dilatação volumétrica, você tem que utilizar o gama para isso, beleza? A análise dimensional dessa equação, né, como eu fiz com as outras, é similar, né? Então, o ΔV e o V0 tem que ter a mesma dimensão. Claro, tem que ser uma medida de volume agora, né, já que se trata de uma dilatação volumétrica. Então, aqui tem que ser 1 metro cúbico e aqui tem que ser metro cúbico. Se aqui for centímetro cúbico, aqui é centímetro cúbico e assim por diante. Beleza? O gama tem que ser ao contrário da dimensão do Δθ, né? Se o Δθ for expresso, né, em graus Celsius, em graus Fahrenheit, esse cara aqui tem que ser 1 sobre graus Celsius ou 1 sobre graus Fahrenheit. E como você também já deve estar pensando, né, há, né, uma conversão entre cada uma, né, em cada um dos coeficientes de dilatação. Então, para o coeficiente de dilatação superficial, beta, ele vai ser igual a 2 vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. E o gama, ele vai ser igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, certo? Ou, de um jeito mais prático, alfa sobre 1 igual a beta sobre 2, que é igual a gama sobre 3. Eu gosto mais dessa fórmula aqui, porque você consegue lembrar, né, que o alfa trata de uma dimensão, né, que é uma dilatação linear, o beta de 2 dimensões, que é uma dilatação superficial, e o gama de 3 dimensões, que é uma dilatação volumétrica, certo? Então, talvez fique mais fácil de lembrar. Então, é bom vocês, né, manterem aí em mente essa fórmula aqui, seja essa ou essa aqui, nessas relações, né, entre os coeficientes de dilatação, porque é muito comum nos exercícios de vestibular eles te darem apenas o coeficiente de dilatação linear, tá, pessoal? Muitas vezes eles te dão só o coeficiente de dilatação linear e aí te pedem uma dilatação volumétrica, na qual você vai ter que usar, obviamente, o coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, e portanto você vai ter que fazer essa conversão aqui. Tranquilo? Vamos para o próximo. E como é que fica daí, pessoal, no caso de espaços vazios dentro desses materiais aí, né, que você vai estudar dilatação? Bom, basicamente, né, se o material é totalmente constituído do mesmo material, né, material constituído do mesmo material, né, ou seja, ele é homogêneo, esse furo, por exemplo, nessa chapa aqui, né, vai dilatar igual, certo? Na mesma proporção que o material, tá? Então, não faz diferença. Ele tinha um tamanho inicial e, né, com o aumento de temperatura, ele dilatou na mesma proporção que o material também dilatou, certo? Assim como se você tivesse aqui um anel, certo? Num volume inicial aqui, né? Ele também iria dilatar, né, proporcionalmente, proporcional ao material que ele é constituído, beleza? Então, sem mistérios aqui. Então, pessoal, vamos para o último tópico dessa aula, que é lâminas bimetálicas.
Então, o que são lâminas bimetálicas, né? Então, são duas lâminas, certo? Que estão grudadas, tá? Bem importante isso, elas estão grudadas, elas não conseguem se separar, uma grudada na outra, e possuem materiais diferentes, certo? Então, o material da lâmina 1 é diferente do material da lâmina 2. E com isso, consequentemente, você tem que a lâmina 1 vai ter um coeficiente de dilatação diferente do da lâmina 2, tá? E elas ambas, né, uma vez que elas estão grudadas, ambas estão numa temperatura θ0, certo? E aqui a gente está assumindo que a lâmina 1 tem um coeficiente de dilatação maior do que a lâmina 2, certo? Então, o α1 é maior, né? O coeficiente de dilatação linear da lâmina 1 é maior do que o coeficiente de dilatação linear da lâmina 2. Então, vamos voltar à análise aqui da dilatação linear, né? Uma vez que a gente pode considerar que isso aqui é uma dilatação linear. Veja que ambas as lâminas possuem o mesmo comprimento. Então, o L0, né, ou seja, o comprimento inicial delas, é o mesmo, certo? E o Δθ, ou seja, a diferença de temperatura que você aplica também vai ser igual, porque elas estão grudadas, né? Então você pode considerar que a mesma temperatura que você aplicar na lâmina 1 vai passar, né, para a lâmina 2, certo? Elas estão sempre em equilíbrio térmico, né? A gente pode dizer isso. Ou seja, analisando essa equação, como o L0 vai ser o mesmo para as duas e o Δθ também vai ser o mesmo para as duas, a única diferença de dilatação de uma para outra vai ser com base no coeficiente de dilatação linear de cada uma. E como a gente sabe que o coeficiente de dilatação linear da lâmina 1 é maior do que o da lâmina 2, a gente pode dizer que a dilatação linear da lâmina 1 vai ser maior do que a dilatação linear da lâmina 2, certo? E isso tem uma implicação bem interessante. Por exemplo, se a gente aquecer aqui com o meu fogo bem photoshopado, esse par de lâminas, o que vai acontecer? A lâmina 1 vai tender a dilatar mais, né? Só que a lâmina 2 não vai acompanhar toda essa dilatação. E o que vai acontecer? Você vai curvar esse par de lâminas, uma vez que a lâmina 1 está empurrando aqui, né, a lâmina 2, certo? Já que essa aqui está grudada na lâmina 1 e não consegue acompanhar, né, toda a dilatação da lâmina 1, certo? Se as duas lâminas tivessem o mesmo coeficiente de dilatação linear, você poderia colocar calor nesse sistema aí e elas iam continuar retinhas, caso elas tivessem o mesmo coeficiente de dilatação, mas elas não têm, e é por isso que ela vai ficar curvada desse jeito aqui, uma vez que a lâmina 1 vai dilatar mais do que a lâmina 2. E se você fizer o contrário, né, com o meu agora gelo photoshopado, se você baixar a temperatura desse sistema, o que vai acontecer? A lâmina 1 vai querer contrair, né, mais do que a lâmina 2 consegue, uma vez que o coeficiente de dilatação, né, é maior do que na lâmina 1. O coeficiente de dilatação serve tanto para quando você adiciona calor, quanto para quando você tira calor, né, quando você diminui a temperatura do teu sistema. Então, a lâmina 1 vai estar contraindo mais do que a lâmina 2 consegue acompanhar, e portanto ela vai entortar agora, só que dessa vez para o outro lado. Beleza? Então é assim que funcionam lâminas bimetálicas, pessoal. Sempre tem que estar de olho em qual delas possui o maior coeficiente de dilatação linear. Com base nisso você vai saber qual, né, que vai dilatar mais do que a outra. Beleza? E lâminas bimetálicas, pessoal, tem uma aplicação bem legal, que é em circuitos elétricos, tá? Geralmente ela está associada com o controle de temperatura, justamente, né, porque ela entorta quando é aquecida, né, ou quando é resfriada, certo? Então, por exemplo, no ferro de passar roupa da tua casa, tem uma lâmina bimetálica dessa aí, que ela é usada justamente como está aqui nessa figura. Tá? Ela faz parte do contato, por exemplo, aqui embaixo, né, a lâmina bimetálica, onde tem dois metais diferentes, que ele está dizendo que ali em laranjado um é o cobre e o acinzentado aqui é ferro, certo? E aqui o contato, né, que ela está fechando. Então quando você liga o ferro, ele começa a esquentar. Ele vai esquentando e conforme ele vai esquentando, né, ele vai entortando essa lâmina aqui, certo? E é claro que ela é colocada
de um jeito, né, que ela vai entortando para o lado que vai abrir esse contato. E quando ela abre, né, já na temperatura que você quer obter lá no ferro, ele desliga, né, o sistema do ferro de passar roupa. E aí ele começa a esfriar novamente. Esfriando, ela vai voltar para a posição original e vai fechar o contato de novo. E aí começa todo o ciclo de novo, né? Fica aquele liga e fecha em torno da temperatura que você selecionou ele ali para ficar, certo? Então, essa é uma aplicação bem legal, que tem as lâminas bimetálicas, tá? Ferro de passar roupa é uma das aplicações que pode ter. Como eu falei, né? Geralmente ela é utilizada para fazer controle de temperatura aí em circuitos eletrônicos. Então, pessoal, um exercíciozinho aí para começar, né? Também para a gente não estender muita aula, é 10.3 lá. Então, uma viga de concreto possui comprimento de 20 metros. Sabe-se que o coeficiente de dilatação linear desse material é de 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. E que a variação de temperatura no local pode chegar a 50 graus Celsius entre o inverno e o verão. Nessas condições, a variação máxima de comprimento da viga em metros devido à dilatação térmica é de... Então, bom, vamos anotar o que ele falou, né? Então, ele falou que o comprimento da viga é de 20 metros, aqui é o comprimento inicial. Então, L0 igual a 20 metros, beleza? E já falou aqui, né, do coeficiente de dilatação linear, que é 12 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Veja, ele usou graus Celsius a menos 1. Logo, a gente tem que usar, né, também a temperatura em graus Celsius, que foi o que ele deu aqui. E ele falou que a variação de temperatura, então o delta θ máximo, né, que ele falou, né, a variação máxima de temperatura é 50 graus Celsius. E qual que é a variação, né, de comprimento dessa viga? Muito bem, bom, a máxima variação de comprimento dessa viga vai ser quando você tiver uma máxima diferença de temperatura, que ele já deu para a gente que é 50 graus Celsius, uma vez que o comprimento inicial da viga não vai mudar, e nem o coeficiente de dilatação linear, né, porque o material também não vai mudar. Então, a gente está com a faca e o queijo na mão, né? Só a gente pegar e colocar na equação. Então, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. Substituindo ali, né, você tem L0 20, o coeficiente de dilatação linear 12 vezes 10 a menos 6, vezes 50, né? Então, ΔL vai ser igual a 12 vezes 10 a menos 3 metros, certo? Fazendo toda essa continha aí. E colocando em notação científica, que é como está ali as respostas, né, você vai ter 1,2 vezes 10 a menos 2 metros foi a dilatação dessa viga, tá? Reparem que como ele utilizou o L0 em metros, a minha resposta final vai ser em metros, né? Como a gente comentou, tanto o ΔL quanto o L0 tem que ter unidades iguais, certo? E aqui, né, a gente já tinha comentado antes, mas também reforçando, eu usei em graus Celsius aqui e o meu coeficiente de dilatação linear estava também em graus Celsius a menos 1. Beleza? Então, pessoal, para finalizar, né, vamos fazer o 10.11 da PUC São Paulo. Então, diz lá. O gráfico apresenta a relação entre a temperatura medida em uma escala de temperatura hipotética W e a temperatura medida na escala Celsius, sob pressão normal. Então, o cara te deu um gráfico, né, que relaciona a temperatura em graus Celsius aqui no eixo das abscissas e no eixo aqui das ordenadas, a temperatura em graus W, né, que é uma temperatura hipotética, né, que eu falei para vocês que o vestibular gosta de colocar coisas do gênero. Daí ele está te pedindo a temperatura de fusão do gelo e da ebulição da água em graus W. Então, bom, esses valores ele não te deu, né, da fusão do gelo e da ebulição da água, mas isso aí com certeza você já deve ter em mente, né? Fusão do gelo é 0 graus Celsius e ebulição da água 100 graus Celsius. Beleza. Poxa, professor, você falou que aquele método de conversão dava para tudo, né? E agora a gente tem um gráfico. E aí, o que a gente faz? Bom, primeiro, pessoal, vamos converter esse gráfico naquilo lá que a gente conhece, né? Que é justamente esse diagraminha aqui, né? Então, vamos construir esse diagrama aqui junto, apesar de ele já estar construído, né? Vamos ver como é que eu fiz. Então, você coloca, né, esse eixo aqui, né, um para cada escala.
Então, escala de graus Celsius e a escala W. E aí você tem que relacionar justamente os valores que ele te deu aqui no gráfico. Então vejam, você coloca lá no meio novamente, né, tua temperatura em θW e o θC, né? Então a temperatura que você quer achar, né? E daí você vai colocar nas extremidades o que ele te deu aqui no gráfico. Veja, ele te deu 2 pontos conhecidos, né, para cada um deles. Então, um dos pontos foi que 40 graus Celsius equivale a 20 graus W. Então, 20 graus W é 40 graus Celsius, certo? E eu coloquei ele aqui em cima justamente porque é uma temperatura maior do que o outro ponto que ele te deu, certo? Então, por isso que está na parte de cima. Então, 20 graus W equivale a 40 graus Celsius. E o outro ponto que ele te deu foi esse aqui, menos 40 graus W, veja, está no eixo das ordenadas, tá? Cuidado, menos 40 graus W equivale a 0, né? 0 graus Celsius. Então, você vai colocar isso aqui no diagrama. Menos 40 graus W é 0 graus Celsius. Beleza? Então, com isso, você construiu o diagrama. Agora é só fazer aquele esqueminha, né? Fazer a diferença aqui, né? E construir uma fração com isso. Então, vamos junto lá. θW menos 40, tá? Cuidado com o sinal, pessoal, tá? É a diferença, então o sinal entra junto, tá? Então, θW menos 40 dividido por 20 menos 40, certo? Que é igual a θC menos 0 e 40 menos 0, beleza? Aí você construi a tua fração, né? A partir de agora, só aritmética aqui. Então, já simplificando aqui, né, e fazendo a operação de sinais ali, θW mais 40 dividido por 20 mais 40 igual a θC dividido por 40. Você vai ficar com θW mais 40 sobre 60, que é igual a θC sobre 40. Então, um divisor comum aí deles é 20. Então, divide tanto 60 quanto 40 por 20 e você vai chegar nessa relação aqui de conversão simplificada, que é θW mais 40 dividido por 3 igual a θC sobre 2. E aí é só você adicionar o que você quer ali na equação, né, que é o ponto de ebulição da água e o ponto de fusão do gelo. Então aqui eu vou fazer primeiro a ebulição da água, né, então já substituindo aqui o θC, né, por 100, e efetuando a equação, né? Então você vai ter ali θW mais 40 dividido por 3 igual a 100 sobre 2. Aqui vai dar 50, 50 que multiplica 3, que esse 3 passa para lá, né? 150, então você vai ter que 150 e esse 40 vai passar para cá subtraindo. Então 150 menos 40, você vai chegar θW igual a 110 graus W, né? Ponto de ebulição da água, beleza? Tive que simplificar aqui, tá, pessoal, as continhas, porque senão não cabia no slide. Mas isso aqui vocês podem fazer no caderno a parte de vocês. E para a fusão do gelo, só substituir ali, né, similarmente, para aqui a temperatura em graus Celsius, substituir com 0, né, que é o ponto de fusão do gelo, né, a temperatura em graus Celsius para a fusão do gelo. 0 sobre 2 é 0, 3 que multiplica 0 é 0, 40 passa para lá subtraindo e, portanto, você fica aqui para o ponto, né, de fusão do gelo, o θW é igual a menos 40 graus W. Beleza? Então, você tem que a resposta aqui é a letra B, menos 40 e 110. Tranquilo, pessoal? Então, vamos encerrar por aqui a aula, né? Já até estendemos bastante. Novamente, qualquer dúvida, né, me contate lá pelo WhatsApp ou pelo Facebook. E é isso aí. Então, partiu a apostila 6. Em té.